Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio Carvalho da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 26ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 012/2013. Excelentíssimo senhor presidente, vimos, através da presente mensagem, encaminhar o projeto de lei que concede aumento salarial aos servidores municipais de Piraí, nos termos da revisão geral anual, conforme as determinações da Constituição Federal do Brasil. Todos nós somos cientes da nossa responsabilidade para com o nosso município, no atendimento às determinações legais e no esforço para a busca de uma sociedade mais justa. O Brasil, que tem experimentado uma melhoria da qualidade geral da vida da população e uma economia mais sólida, vem agora enfrentando algumas dificuldades da crise econômica internacional e a economia estabilizou seu crescimento em patamares muito baixos e a inflação, que nos traz amargas lembranças, volta a mostrar um crescimento que exigirá um esforço conjunto de todos os governos para o seu adequado controle. É de forma sucinta, neste ambiente da economia, que devemos nos balizar para definir as possibilidades do aumento dos servidores municipais, de tal sorte a manter a capacidade da aquisição dos mesmos e, ao mesmo tempo, preservar a capacidade de pagamento da Prefeitura para que um tempo vindouro não falte os recursos necessários ao pagamento dos salários de servidores ativos ou aposentados, bem como de todas as obrigações decorrentes desses. Temos feito um esforço de aumentar a organização administrativa da Prefeitura, de tal sorte que possamos atuar com mais eficiência, ou seja, atender às necessidades da nossa comunidade, evitando o desperdício de recursos, melhorando o nosso custeio e tornando atividades que são importantes para a população. Também temos buscado, com o inestimável apoio desta Casa de Leis, amparar nossa população no enfrentamento das adversidades, sobretudo com o volume e intensidade das chuvas que atingiram o nosso município no primeiro trimestre deste ano, e enquanto agimos em parceria com o governo federal e com o governo do estado para a recuperação dos estragos causados pelas chuvas, estamos promovendo o pagamento de aluguel social para as famílias afetadas que dele necessitam. Neste mesmo campo de atuação social, estamos encaminhando o projeto de lei regulamentando a atividade da mãe social no nosso município, cuja finalidade é atender as crianças que infelizmente não conseguem um adequado abrigo e segurança no seio de sua família, sendo tuteladas pelo município, que busca em diversas formas reduzir os efeitos dessa trágica situação social. Também estamos encaminhando o projeto de lei para atividade de mediador educacional, cuja finalidade é atuar dentro das salas de aula com a criança que necessita de ajuda especial para a inserção de seu aprendizado, na base de um mediador para cada aluno. São medidas que visam tornar nossa sociedade mais justa e de melhor qualidade. No âmbito do trabalho interno da Prefeitura, além das medidas já mencionadas, iniciamos uma série de atividades, com planejamento visando a melhoria das condições do trabalho dos servidores municipais, a implantação do Programa de Saúde do Trabalhador, de qualidade no trabalho, além das ações específicas como o aumento das diárias em mais de 30%, a revisão e com a devida aprovação dos ilustres edis, uma correção na tabela da progressão funcional dos professores, atendendo a um debate com aquela categoria e a nossa convicção da importância deste tipo de ação para a melhoria dos resultados em educação, entre outras medidas. Já iniciamos uma série de estudos visando adequar um novo plano de carreiras para o conjunto dos servidores de acordo com as especificidades e necessidades do município, tendo a certeza de que, junto com essa casa, atingiremos as metas que planejamos para a maior atenção dos funcionários. Assim, o projeto de lei que ora encaminhamos reflete toda esta preocupação de agir para o real benefício dos servidores municipais, ao mesmo tempo em que agimos com a responsabilidade para que o futuro dos mesmos esteja garantido, seja na ativa ou aposentados, e excluindo
deste projeto o reajuste do prefeito, vice-prefeito e secretários, de forma a termos um equilíbrio adequado à necessidade do município. Cumprimos, assim, mais uma etapa na busca de uma melhor qualidade de vida em nosso município, o que passará pelo cumprimento do programa de governo que discutimos com a nossa população, pela melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores e por uma ação de parceria entre o Executivo, a Câmara de Vereadores e a população através da sua representação. Desta forma, esperamos o entendimento desta Casa de Leis no sentido de apreciar e aprovar o presente projeto de lei, na certeza de que estamos juntos promovendo as condições para fazer melhorar a qualidade de vida em nosso município. Apelamos para renovar os nossos protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, médico municipal. Projeto de lei número 20/2013, concede aumento salarial aos servidores públicos municipais, ativos, pensionistas e inativos, com paridade do Poder Executivo e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1. Fica concedido a partir do presente mês de maio aumento salarial de 7% sobre o vencimento base dos servidores públicos municipais, ativos, pensionistas e inativos, com paridade do Poder Executivo. Parágrafo único. O percentual descrito no caput deste artigo não aplica ao subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através de dotações específicas do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo, entretanto, seus efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2013. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 013/2013. Excelentíssimo senhor presidente, pela presente mensagem tenho elevado a honra de submeter a vossa excelência, aos seus dignos pares, projeto de lei que tem como escopo criar a função pública de mediador educacional em atendimento à política de educação inclusiva na rede municipal de ensino, fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tal medida se mostra necessária face à exigência legal de garantir o processo de escolarização do aluno com deficiência múltipla ou condutas típicas, que, em função de complexidade do seu quadro clínico, precisa de um acompanhamento específico e com maior dedicação. A presente função pública assegurará que os alunos que se enquadram no processo de aprendizagem como necessidades especiais e educacionais possam regularmente frequentar as salas de aula com os demais alunos que estudam na rede municipal de ensino, em igualdade de condições, sem qualquer início de isolamento. Face ao exposto, contando como sempre, temos a oportunidade de receber deste egrégio poder, com o apoio que se faz necessário, para a aprovação do projeto de lei em apenso. Aproveito o ensejo para renovar junto de Vossa Excelência e seus ínclitos pares nossos protestos de profunda admiração e elevada consideração. Projeto de lei número 21/2013 dispõe sobre a criação da função pública de mediador educacional nas unidades de ensino da rede municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica criada a função pública de mediador educacional para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público nas unidades de ensino da rede municipal. Artigo 2º. O mediador educacional terá as seguintes atribuições. 1. Apoiar o processo de escolarização do aluno com deficiência múltipla ou condutas típicas que, em função da complexidade de seu quadro clínico, tem inviabilizado a sua inserção individualmente em sala de aula em todo o período escolar. 2. Dar suporte ao aluno na execução das atividades pedagógicas, escritas de movimento e outras, propostas pelo professor. 3. Dar atenção individualizada ao aluno nas atividades da vida autônoma e social, tais como ajudá-lo a alimentar-se, ajudá-lo com os hábitos de higiene, troca de fraldas, usar o banheiro adequadamente, ajudá-lo no convívio social, promovendo o bem-estar da criança no ambiente escolar. 4. Auxiliar o aluno a se locomover por toda a instituição de ensino no qual está matriculado, assegurando sua participação em todas as atividades pedagógicas desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. 5. Auxiliar o aluno a transpor eventuais barreiras de acessibilidade existentes. 6. Auxiliar o aluno com o uso de equipamentos, mobiliários e recursos educacionais para acessibilidade da rede municipal de ensino. 7. Auxiliar o aluno em suas comunicações interpessoais. 8. Se responsabilizar por ministrar medicamentos em alunos que estejam sob tratamento durante o período escolar, segundo prescrição médica.
9. Informar o professor ou o diretor da instituição, bem como os responsáveis pela criança, qualquer tipo de alteração comportamental, física ou emocional que essa apresentar. 10. Informar-se junto à Secretaria Municipal de Educação sobre a deficiência apresentada pelos alunos que irá prestar apoio, bem como capacitando-se, se necessário, para o correto atendimento educacional especializado. Artigo 3º. O mediador educacional terá jornada de trabalho equivalente ao tempo de permanência do aluno na escola, não podendo ultrapassar 40 horas semanais. Artigo 4º. Fica estabelecida a remuneração da função pública de mediador educacional no valor de R$1.000, valor a ser atualizado anualmente no mês de maio pela variação do IPCA. 5. Para o exercício da função pública de mediador educacional, será exigido curso normal de ensino médio e idade mínima de 18 anos. Parágrafo único. Conforme a natureza das atribuições a serem desempenhadas por entendimento do público-alvo, segundo suas necessidades, a Secretaria Municipal de Educação exigirá outros requisitos além dos fixados no caput. Artigo 6º. A contratação de pessoal para exercer a função pública de mediador educacional se dará através de procedimento seletivo simplificado, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 7º. O quantitativo de vagas da função pública de mediador educacional dependerá da quantidade de alunos com necessidades educacionais e especiais matriculados na rede municipal de ensino, respeitando também os demais requisitos da Lei Municipal número 810 de 13 de dezembro de 2005 e de suas alterações posteriores. Artigo 8º. As contratações estabelecidas para a presente lei somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica, em sendo necessárias serão suplementadas. Artigo 9º. Ficam mantidas as normas municipais que regulamentam o funcionamento do serviço de atendimento educacional especializado, necessários ao desenvolvimento do processo. Ficam mantidas as normas municipais que regulamentam o funcionamento do serviço de atendimento educacional especializado, necessários ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Artigo 10. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. E artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 14/2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de encaminhar a vossas excelências e seus dignos pares, incluso o projeto de lei, que tem como essência alterar o quantitativo do quadro de pessoal constante na lei número 768, de 24 de dezembro de 2004, para o cargo de supervisor de núcleo, assistente jurídico e gerente executivo. Tudo nos termos das autorizações constitucionais e leis municipais pertinentes. No que se refere ao cargo de supervisor de núcleo, a ampliação se mostra necessária face ao compromisso assumido pelo município de Piraí quanto à assinatura do convênio de cooperação com o Estado do Rio de Janeiro para a organização dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujos termos foram objeto de apreciação por parte dessa egrégia Câmara, culminando com a edição da Lei nº 905, de 20 de maio de 2008. Dentre as obrigações contidas no contrato, programa pactuado com o Governo do Estado e a SEDAI, restou consignado que a operação do sistema de esgotamento sanitário seria operado e mantido entre a SEDAI e o município, através de empregados da Prefeitura, obrigação esta, até a presente data, não efetivada por parte do Executivo. Cumpre registrar que, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração, no quadro permanente da Prefeitura não existe cargo com atribuições específicas para a operação de sistema de esgotamento sanitário, o que ensejaria a criação do cargo, a realização de concurso público e, posteriormente, a efetivação de eventuais aprovados. Todo este trâmite administrativo inviabilizaria a operação do sistema, visto que seria necessário vários meses até a conclusão de um concurso público, que, via de regra, também teria que englobar vários outros cargos que se encontram deficitários em nosso município. Quanto ao cargo de assistente jurídico, a presente alteração tem como objetivo principal atender às premissas da Lei Complementar número 35, de 18 de dezembro de 2012, que institui tratamento diferenciado a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte, que assegura orientação jurídica por ser prestada na sala do empreendedor, bem como nas necessidades da Procuradoria Jurídica e da Procuradoria da Fazenda, visto o grande número de análises processuais
Pareceres e atendimentos aos contribuintes que diretamente necessitam de esclarecimentos relacionados à questão de ordem jurídica e tributária. Destarte, se faz necessário também atendermos à estruturação das atividades integradas no âmbito da segurança de prevenção do uso de ações com drogas ilícitas, prevenção da violência, que atuará com futuro breve em conjunto com a ordenação do trânsito e da defesa civil. Muito embora deva evoluir para uma estrutura a nível de secretaria, entendendo neste momento a reestruturação, inclusive por razões de custeio, que a mesma se inicia através de uma gerência executiva para coordenar todas as atividades para a instalação do tão importante projeto para o município e desejo manifesto da população do ambiente seguro para vivermos, e que certamente encontra nesta Câmara todo o seu apoio. Com a aprovação do presente projeto, teremos condições de cumprir todas as obrigações municipais referente ao saneamento básico, cuidando melhor do meio ambiente, melhorando as condições de vida da população, otimizando a diminuição do gasto com a saúde pública. Certo da compreensão dos nobres edis, aguardamos a indispensável apoio deste colegiado na aprovação do projeto. Em destaque, para cumprirmos nossa função de agentes públicos e ofertar à nossa população um serviço público de qualidade revestido da mais cristalina responsabilidade fiscal e social. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22/2013, que altera os quantitativos do quadro de pessoal constantes na Lei número 768, de 24 de dezembro de 2004. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Os quantitativos dos cargos do quadro de pessoal constantes da Lei número 768/2004, de dezembro de 2004, serão acrescidos na forma abaixo. Denominação: Gerente Executivo, símbolo CC02, quantidade 1. Assessor Jurídico, CC06, quantidade 3. Supervisor de Núcleo, CC10, quantidade 10. Artigo 2º. Os cargos em comissão CC01, constantes na Lei número 768, de 24 de dezembro de 2004, passam a ser denominados de agentes políticos, AP. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 015/2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de encaminhar a vossa excelência e aos seus ínclitos pares projeto de lei que tem como escopo acrescentar dispositivos na lei número 810, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, e da outras providências especificamente para atender os termos da lei que instituirá a função pública de mediador educacional no âmbito do município de Piraí. Com a alteração da proposta, teremos condições para atender de forma rápida e eficaz a política de educação inclusiva na rede municipal de ensino e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cumpre registrar que os alunos que se enquadram no processo de aprendizagem com necessidades educacionais e especiais poderão regularmente frequentar as salas de aula com os demais alunos que estudam na rede municipal de ensino em igualdade de condições, acreditando ser dispensável maiores esclarecimentos para justificar a aprovação do projeto. Esperamos, como sempre, contar com o valoroso apoio desta colenda Casa de Leis, que só nos tem ofertado meios para que sempre juntos façamos nosso município crescer em todas as suas sonhadas aspirações. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23/2013 acrescenta dispositivos à Lei número 810, de 13 de dezembro de 2005 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 810, de 13 de dezembro de 2005, o seguinte inciso: contratação de mediador educacional para atender alunos com necessidades educacionais e especiais na rede municipal de ensino. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 810, de 13 de dezembro de 2005, o seguinte inciso: período em que for necessário atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal de ensino. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações do orçamento em vigor e, em havendo necessidade, será suplementada. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2013. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Mensagem número 16/2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de submeter a essa egrégia Casa de Leis projeto de lei em anexo que trata das premissas das atividades de mãe social no município de Piraí. A iniciativa vem para coroar tanto a importância da matéria quanto o reconhecimento desta profissional no zelo dos menores que se encontram em vulnerabilidade social, propiciando aos mesmos condições familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração social. O desenvolvimento do trabalho é a própria relevância na atuação das mães sociais e é o ponto culminante para a regularização da atividade no âmbito municipal. É necessário que o poder público, de uma forma geral, se comprometa em atenuar e equalizar as mazelas sociais para que a parcela mais frágil da sociedade continue a encontrar um serviço assistencial composto por pessoas comprometidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas, senhor presidente, senhores vereadores, são as informações que entendemos serem satisfatórias para continuar recebendo de vossas excelências a atenção que sempre são tratados os assuntos encaminhados a essa egrégia Câmara, razão pela qual esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos. Aproveito o ensejo para externar às vossas excelências protestos da mais elevada distinta e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Projeto de lei número 24/2013, que dispõe sobre a regulamentação da atividade da mãe social no município de Piraí e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, considera-se mãe social, para efeito desta lei, aquela que dedicar-se à assistência ao menor em situação de risco ou abrigamento provisório e exerce o encargo em nível social nas instituições e locais a serem definidos pelo poder público. Parágrafo único. Considera-se também mãe social aquela que exerce o cuidado com a alimentação e a saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive mediante acompanhamento na residência da pessoa a ser protegida. Artigo 2º. São atribuições da mãe social. 1. Propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e assistindo os menores ou vulneráveis colocados sob os seus cuidados. 2. Administrar o abrigo municipal, realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes. 3. Dedicar-se com exclusividade aos menores e ao abrigo municipal que lhes forem confiados. Parágrafo único. A mãe social, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir juntamente com os menores que lhe forem confiados na entidade indicada pelo poder público. Artigo 3º. O trabalho desenvolvido pela mãe social é de caráter inteiramente intermitente, realizando-se pelo tempo necessário ao desempenho de suas tarefas. Artigo 4º. A candidata ao exercício da atividade de mãe social deverá submeter-se a seleção e treinamento específicos, a cujo término será verificada a sua habilitação. Parágrafo 1º. O treinamento será composto por conteúdo teórico de uma aplicação prática, essa sob a forma de estágio. Parágrafo 2º. O treinamento e o estágio que se refere ao parágrafo anterior não excederão 60 dias, nem criarão vínculo empregatício de qualquer natureza. Parágrafo 3º. A estagiária deverá estar segurada contra acidentes pessoais e perceberá uma ajuda de custo para termos da legislação municipal. Artigo 5º. São condições para admissão como mãe social. A. Idade mínima de 25 anos. B. Boa sanidade física e mental. C. Curso de 1º grau ou equivalente. D. Primeira conduta social. E. Aprovação em teste psicológico específico. E F. Ter sido aprovada em treinamento em estágio exigidos por esta lei. Artigo 6º. A mãe social ficam assegurados os seguintes direitos. 1. Anotação na carteira de trabalho e previdência social. 2. Remuneração em valor não inferior ao salário mínimo nacional. 3. Uma folga a cada 3 dias trabalhados de 24 horas para visitar os seus familiares, etc., devendo ser intercalado com flexibilidade de acordo com as necessidades de cada uma. 4. Apoio técnico, administrativo e financeiro no desempenho de suas funções. 5. 30 dias de férias anuais remuneradas nos termos que dispõe o capítulo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. 6. Benefícios e serviços previdenciários, inclusive em caso de acidente de trabalho, na qualidade de segurada obrigatória. 7. Gratificação de Natal, 13º salário. 8. Fundo de garantia de tempo de serviço ou indenização nos termos da legislação pertinente. 7. Aplique-se no que couber o procedimento disciplinar e as sanções previstas na consolidação das leis trabalhistas.
Artigo 8º. A presente lei não revoga as normas municipais que forem compatíveis com seu conteúdo, especialmente o Decreto Municipal número 2.957, de 12 de fevereiro de 2009. Artigo 9º. As despesas da implementação da presente lei correrão por conta própria do orçamento em vigor, em sendo necessário será suplementado. Artigo 10. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário. Projeto de lei número 09/2013, ementa, concede aumento nos vencimentos dos servidores ativos e inativos. Projeto de resolução número 9/2013, ementa, concede aumento nos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, inclusive a subsídios dos vereadores do Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de Piraí face às suas atribuições legais, delibera e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1. Fica concedido a partir do mês de maio do corrente exercício um aumento salarial correspondente ao percentual de 7% a ser aplicado sobre o vencimento base dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. Artigo 2. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo, entretanto, seus efeitos financeiros a 1º de maio de 2013. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. As razões do projeto. Esta Câmara, por seus vereadores, ao longo dos tempos, tem respeitado no mínimo o poder aquisitivo de seus servidores, como diz a velha máxima, o patrimônio maior desta instituição. Não poderia ser diferente, como não foi nesta legislatura, e ainda investindo mais e mais na qualidade e aperfeiçoamento dos servidores, inclusive com instalações e equipamentos que permitem agilizar os serviços de atendimento aos munícipes, aos vereadores e todos aqueles que de uma forma ou de outra necessitam deste atendimento. Este colegiado está propugnando sempre pelo que for melhor e mais útil para o interesse coletivo, valendo ressaltar ser este ato prova cabal do reconhecimento aos servidores que prestam serviços a esta casa e que vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. Podemos afiançar que a admissibilidade da concessão do mesmo percentual ao subsídio está expressamente no disposto do artigo número 37, com cópia o artigo 29. B, da Constituição Federal. Em sendo assim, aquele assegura revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice a este. Limita no máximo em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, os subsídios dos vereadores a 30% dos subsídios dos deputados estaduais, vê-se que esse dispositivo aplica-se no caso concreto. Nos termos, submetemos a esse plenário o projeto de resolução para apreciação dos senhores vereadores. Sala de Sessões, 14 de maio de 2013. Requerimento número 72/2013. Os vereadores que este subscrevem requerem a mesa nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência o projeto de lei número 20/2013 e o projeto de resolução número 9/2013, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetidos à discussão e votação única, ainda nesta sessão plenária de hoje, por encerrarem matérias de relevantes interesses que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 14 de maio de 2013. Indicação número 343/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente providências que se fizerem necessárias para construir uma raia de malha coberta ao lado do ginásio poliesportivo Ururaí Guimarães, em Arrozal, terceiro distrito deste município. Há muito pouco tempo, o desporto de malha era tido como jogo de velhos.
Hoje, porém, temos uma grande legião de jovens que praticam esta modalidade desportiva. A presente proposta visa atender à antiga reivindicação de inúmeras pessoas e, com certeza, essa realização será de grande benefício para a prática de exercícios entre os jovens e idosos. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo providência para o seu pronto atendimento. Indicação número 344/2013. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado o expediente legislativo à secretaria competente para revisão em todos os refletores e nas luminárias existentes ao redor da quadra poliesportiva localizada no bairro Caiçara, neste primeiro distrito, bem como a instalação de 2 refletores nos fundos da referida quadra. Hoje, a quadra recém-inaugurada encontra-se às escuras, impossibilitando os moradores de praticarem esportes quando anoitece. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Indicação número 345/2013. João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente que seja construída uma praça e playground equipada com aparelhos de ginástica no final da Rua da Granja, situada na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 229, no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. Os moradores dessa localidade reclamam que seus filhos não têm espaço para lazer, a não ser quando estão na escola, ou são obrigados a atravessar a rodovia Presidente Dutra para chegarem à quadra poliesportiva que fica no centro de Caiçara. Certo do seu pronto atendimento, aguardo as providências por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal para esse justo reclamo. Indicação número 346/2013. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente que avalie a necessidade de um vigia na quadra poliesportiva do bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. A quadra recém-inaugurada está sendo alvo de vandalismo, constatado por este vereador. Foram arrombadas as 4 portas e furtaram um chuveiro elétrico, calhas de alumínio e quebraram os vidros do vestiário. A quadra à noite, devido à escuridão, fica vulnerável aos vândalos que procuram a quadra para praticarem atos ilícitos. Faço o exposto, aguardo excelentíssimo senhor prefeito municipal providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Indicação número 347/2013. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a viabilidade da instalação de placa de identificação com o nome do bairro Ponte das Laranjeiras, nesse primeiro distrito de Piraí. A falta desta placa vem trazendo problemas para aquela comunidade, quanto ao recebimento de mercadorias para os moradores e quanto aos visitantes que procuram os hotéis existentes no referido bairro. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de sua excelência o senhor prefeito municipal providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 14 de maio de 2013. Indicação número 348/2013. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a construção de uma praça recreativa e uma área ao lado da Igreja Assembleia de Deus, na Rua Santa Teresa, bairro Santa Teresa, distrito de Piraí. A construção da praça beneficiará os moradores e as crianças que irão utilizar o espaço para o lazer, visto que hoje o local vem sendo utilizado como depósito de lixo e entulho de obras. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de sua excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 349/2013. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente um estudo para a implantação de uma creche em Piraí, primeiro distrito, no regime assistencialista. Justificativa. O modelo atual da creche de Piraí é educacional, acompanhando assim o regime das escolas públicas, no que diz respeito ao horário que vai até às 17 horas, e também em relação ao recesso de julho e janeiro, regime o qual não atende 100% à necessidade das mães. No regime assistencialista, as creches funcionam de 7 da manhã às 7 da noite, os 12 meses do ano, inclusive nos feriados, onde normalmente o setor público emenda e as empresas privadas não, momento no qual as mães mais precisam da prestação desse serviço. Sem falar na grande fila de espera por vagas na creche já existente, onde hoje atende o primeiro distrito, mais Varjão, Jaqueira e outros bairros adjacentes, se fazendo necessárias a ampliação ou construção de mais uma creche neste primeiro distrito. Entendendo
plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 350/2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador com assento nesta Casa Legislativa e usando de suas prerrogativas legais nessa Casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a realização de obras de saneamento básico na Rua A, no bairro Varjão, no bairro Jaqueira, neste primeiro distrito. A rua acima citada encontra-se com o esgoto a céu aberto, exalando mau cheiro, proliferação de insetos e, consequentemente, risco de doenças epidêmicas. O atendimento à presente reivindicação virá certamente solucionar este problema existente naquela localidade. Sala de Sessões, 14 de maio de 2013. Coloco em discussão e votação únicos o requerimento 72/2013 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei número 20/2013 e o projeto de resolução número 9/2013. Os vereadores que aprovam, mantêm como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, suas excelências, companheiros vereadores, o público presente. Presidente, estamos hoje num dos momentos mais importantes da história do nosso legislativo. Eu, como parlamentar, com exercício nessa casa, sempre tive um sonho, que foi, nesses momentos importantes que a gente fala da vida do trabalhador, que ele tivesse uma valorização. Tendo em vista isso, eu sempre tive esse sonho e sempre apostei em propostas que viesse um dia realizar esse sonho. E mais uma vez, eu me senti traído nesse momento importante. Lutei, logo no início desse mandato, pedindo que nosso executivo trabalhasse lá uma proposta que viesse a essa casa, ou que criasse algum acessório, algum benefício para os trabalhadores, ou que criasse o plano de cargo e salário, que é o grande sonho. Isso foi no dia 4 de fevereiro. Isso está no programa de governo do nosso prefeito. Infelizmente, a gente recebe em cima da hora essa proposta, que eu acho que no meu tipo de sonho, que imagino tornar esse sonho realidade, não veio atender a necessidade da maioria dos trabalhadores do nosso erário público, do nosso ente executivo. Nesse ponto de vista, a minha explicação é pedir um perdão, que eu tenho que discordar. Não há como eu ir para casa dormir vendo que vou continuar com essa doença, com esse mal ainda me afligindo, porque a gente vem a essa casa, um dos artigos que eu trouxe aqui, artigo 8º da Lei Orgânica, diz lá, são objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e de seus representantes. Erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir ao máximo possível as desigualdades sociais na área urbana e na área rural. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, crença, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E lá na frente tem até o juramento que nós fizemos, que é trabalhar pelo bem. O juramento que nós fizemos aqui dia 1º. Pelo bem do povo de Piraí. Eu me incluo dentro desse universo de 27 mil habitantes,
como um cidadão que estou aqui hoje com essa responsabilidade, tendo que falar para vocês por que a manifestação do voto contra, do voto de regime de urgência. Eu quero que o trabalhador ganhe aquilo que é realmente necessário à sua manutenção, à sua dignidade humana, que ele possa realmente manter sua família. E, infelizmente, a gente não está vendo isso aproximar, o mínimo que seja, sempre porque a gente tem observado, essa casa, quando recebe esses tipos de projeto, vocês observam que isso chegou agora à tarde. Eu acho que não é o possível da gente estar colaborando, e eu venho pedindo isso desde lá do mês, dia 4 de fevereiro, foi apresentada essa casa, um pedido de abono, que fosse um abono emergencial durante o período que se estudasse a implantação do plano de carga e salário, ou que se fizesse um ticket de alimentação, um ticket de refeição, que a gente faz através de um ticket eletrônico. E, infelizmente, o índice que a gente fala, quando se aplica um índice em cima de uma coisa pequena, é muito baixo o valor do reajuste. Para vocês terem uma ideia, aqueles que são o salário mínimo, o valor vai ser de R$ 47,46, esse 7%. Então, é um valor que não atende à necessidade da grande gama de funcionário público que a gente tem aqui no município. E eu, como sou filho de um homem que veio dessa origem humilde, que foi funcionário da prefeitura esse tempo todo, que eu vi políticos aqui em Piraí trabalhar, que hoje a Receita tem esse volume muito maior, a gente aqui só perde para Porto Real. Fiquei, às vezes, muito triste, apostei em 92 na mudança política, que a gente falava que tinha o ping-pong, e eu vi que nós, seres humanos, às vezes ainda estamos desprezados a um segundo plano. Então, gente, trabalhadores, eu gostaria que viesse uma proposta mais avançada, que trouxesse benefício, quem sabe aquele grande sonho da gente fazer o plano de carreira e salário, que hoje está aí, inclusive na mensagem, só foram contemplados os professores. Eu acho isso uma discriminação, a gente precisa estar realmente hoje envolvido para que contemple todos os nossos trabalhadores, todos os servidores públicos. A gente vê projetos simpáticos da mãe social, do mediador educacional. A gente vê que realmente hoje vai se preocupar com botar para funcionar as estações de saneamento. Mas o nosso servidor público, esse material humano que a gente tem que toca esse município, durante toda a sua vida profissional, que toca aí, independente de quem é o gestor, de quem é o prefeito, eu acho que ele merecia realmente um momento de solidariedade e sentimento para que ele, nessa data importante que é o 1º de maio, porque sempre quando a gente tem observado é assim, o município passa por um momento difícil, as receitas estão em queda, e a gente não é, dentro do possível, o IPCA amplo foi de 6,59, nós vamos ainda atingir os 7%, vamos dar um pouquinho a mais a ele. E eu observo, por exemplo, que nossos servidores, ao longo de todo os nossos 179 anos de emancipação do município de Piraí, é o salário dele e o triênio. Alguns recebem salubridades, alguns, quando precisam se deslocar, recebem a sua diária. Houve esse problema seríssimo da hora extra. Grande parte desses servidores estão realmente hoje com dívidas altíssimas aí no sistema bancário. E a gente tendo como premissa olhar pelo nosso semelhante, eu quero chamar a responsabilidade nesse momento de dificuldade, chamar a responsabilidade de dizer o seguinte: gostaria de estar aqui hoje falando uma outra coisa completamente diferente. Mas o meu ponto de estar em desacordo, de estar destoando, talvez, da grande maioria, é no sentido de que eu gostaria de ver o índice, porque não adianta trabalharmos com o que hoje o nosso Poder Judiciário às vezes manda aplicar, com índice. O índice linear é aquilo que eu estou explicando para vocês. Aqueles que são salários baixos vão continuar realmente cada vez mais o afastamento gigantesco da pirâmide social. Então, esse aspecto, por exemplo, me entristece. Eu tenho uma origem bastante humilde, já estou com meus 55 anos de idade, trabalhei a maior parte da minha vida em
empregos e que a gente luta para poder conseguir levar para nossas casas o recurso suficiente para a gente ter uma vida de cidadão, uma vida honesta, para a gente ter... Eu, inclusive, nessa casa, quando aqui passei no meu mandato passado, houve um erro de cálculo de subsídios, depois o Tribunal de Contas nos cobrou, eu fui lá, fiz a devolução do dinheiro na íntegra, procuro estar sempre em dia com as minhas obrigações dos impostos e vejo como é difícil a gente manter essa dignidade. Quanto mais esses pobres, essas pessoas mais carentes, que a política sempre via política, seja a nível federal, seja a nível estadual ou a nível do nosso município, que é onde nós estamos mais próximos, encontrando com nossos eleitores, encontrando com aquele cidadão a todo momento. Um minuto, vereador. A gente sempre observa que o nosso cidadão, ele precisa de um tratamento diferenciado, seja na área da saúde, da educação, a gente precisa proporcionar a segurança, e a gente precisa fazer a política que ela retorne essa carga tributária tão pesada que a gente paga, em forma de reconhecer. Hoje a gente vê, eu recebi hoje aquele sistema único do cadastro das pessoas que realmente têm direito a um benefício de uma série de Bolsa Família, de uma série de atendimentos aí que a gente tem observado, são aqueles mais carentes. E eu gostaria demais que o nosso Poder Executivo, que confiamos aí nessa aliança, confiamos aí nessa luta que tivemos agora recentemente no mês de outubro, voltasse as suas atenções, a sua prioridade para esse servidor público. O nosso servidor público, com essa receita que, graças a Deus, aí teve mérito do Luiz Fernando, teve mérito do Arthur Henrique, teve mérito do próprio Luiz Antônio, que está há 20 anos hoje na gestão pública. Tempo encerrado, vereador. Ele precisa realmente olhar com mais carinho, com mais amor e mandar uma mensagem mais respeitosa, com uma coisa mais digna para os nossos trabalhadores. Obrigado. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, público presente. Senhor presidente, a gente recebeu realmente a mensagem, uma mensagem, realmente o índice é muito baixo. Mas nós estivemos conversando com o prefeito, todos os vereadores ontem, e ele nos explicou por que ia dar esse índice de 7%. Porque a arrecadação caiu 8%. Se amanhã continuar caindo, pode amanhã ter uma diminuição. Então, para preservar alguns funcionários e alguns cargos que os funcionários têm, ele está usando dessa responsabilidade. E nós temos que ter responsabilidade também sobre esses cargos e essas pessoas que estão aí trabalhando. Eu quero só falar um comentáriozinho desse grupo político que vem há 20 anos tocando esse município e fazendo desse município o que ele é hoje. Quando o Tutuca assumiu em 1993, a arrecadação do município era de 18 milhões. E ele assumiu, tinha apenas 500 funcionários. Hoje nós temos 2.000 funcionários. Quando ele assumiu, nessa época, teve 4 planos econômicos, cada um diferente. Mas ele sempre cumpriu com o pagamento dos funcionários públicos em dia. Muitas vezes ele deixava de pagar luz e água para pagar os funcionários. Há 20 anos, nenhum funcionário público desse município recebeu atrasado. Nem seu salário e nem seu 13º salário. E a inflação naquela época era 80%. Todo dia, todo mês tinha que aumentar o salário, porque senão o trabalhador não comia. E ele ainda dava algum abono para os trabalhadores. Então hoje nós temos o doutor Luiz Antônio, que acompanhou esse movimento todo até hoje. Ele foi vereador, presidente desta casa, foi secretário de saúde, secretário de Ciências e Tecnologia,
secretário de governo e hoje prefeito. Ele sabe mais do que nós o quanto necessitam os funcionários de baixa renda ter o seu salário digno. Mas nós temos que ter responsabilidade desse também, de amanhã não ter a demissão de alguns funcionários e perder os cargos que tem, alguns cargos que tem. Então, hoje nós estamos com arrecadação de 150, 160 milhões. Mas isso foi trabalhado por esse grupo e por esses funcionários da prefeitura. Esses funcionários é quem deram sucesso ao município. Essa arrecadação, esse desenvolvimento, nós temos a saúde melhor do Estado, nós temos uma escola perfeita que gasta 30 milhões. E isso é um trabalho dos munícipes e o trabalho dos funcionários desse município, que tem muitos que dão o sangue por esse município. Então, o doutor Luiz Antônio, hoje prefeito, tem essa responsabilidade de analisar para frente aí alguma recompensa a esses funcionários, principalmente os que ganham muito pouco. O Pezão entrou depois do Tutuca e trouxe várias empresas, como todos sabem. Trouxe indústria, trouxe empresas que hoje rendem um ICM, rende ISS, e nos trouxe aí um desenvolvimento muito grande. Vocês podem ver que depois que assumiu esse grupo, nossa arrecadação nunca caiu, sempre aumentou. Passou de Tutuca para Pezão, Pezão para Tutuca novamente, e tenho certeza que o Luiz Antônio vai levar no mesmo patamar de crescimento do nosso município. O Tutuca sempre fez por os funcionários públicos como ninguém. Ele, quando o funcionário, ele via que o funcionário que estava mais problemas, que procurava ele sempre dava um apoio, sempre ajudou. E sempre o pequeno. Quando ele entrou em 2005, ele criou o abono do final de ano, que deixa essas famílias, principalmente os que ganham pouco, com alegria de ter um Natal que possa comprar sua cesta básica muito bem, que é começou, eu lembro que quando ele começou a dar a cesta básica, esse abono, a cesta básica custava R$28. E ele já passou para 100, e quando terminou o mandato dele, acho que R$250. Então, eu tenho certeza que esse grupo político que pertence ao doutor Luiz Antônio vai continuar a mesma política de ajuda aos funcionários, de ajuda ao nosso município, de crescimento para o nosso município, e que a gente não fica aí, a gente pode, claro que a gente vai pegar um índice pequeno, todo mundo vai, principalmente quem ganha pouco, mas nós temos que fazer as coisas com responsabilidade. Temos que fazer as coisas com o pé no chão, para amanhã não se arrepender e falar, por que eu fiz isso? Então eu voto a favor e acredito que com a conversa que nós tivemos com o doutor Luiz Antônio ontem, no gabinete do presidente, nós vamos ter algum sucesso aqui para frente. Nós temos uma área de terra que foi desapropriada ainda por Tutuca e feito uma terraplanagem lá na reta de Arrozal, que já tem algumas empresas candidatas a se instalarem naquela localidade e que vai criar renda para o município e que eu duvido que vocês, no ano que vem, não vão ficar mais satisfeitos com o índice que a gente vai dar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores e público presente. Nós já tivemos ontem, conforme foi dito para os nobres colegas aqui,
conversa com o nosso prefeito. Eu entendo e fiz essa pergunta ontem para o nosso prefeito ali na sala do presidente, se era o máximo que ele poderia dar para os funcionários públicos. Disse ontem aqui na tribuna desta casa que conheço muito o que significa o funcionário público para o município, principalmente aquele que pega no cabo da enxada, que alavanca esse município na época da chuva, na época das barreiras, nas festas, na limpeza dos bairros, que é muito cobrado pela nossa sociedade, que é um direito deles, e eu convivi muito com esse tipo de funcionário. Se eu disser para vocês que eu estou satisfeito com o aumento que foi dado ao funcionário, de jeito nenhum, jamais. Mas que autonomia, que direito eu tenho de dizer e determinar para o prefeito o percentual de aumento que ele deveria dar? Hoje nós vivenciamos um momento muito complicado no país e principalmente aqui na nossa região. O Tribunal de Contas hoje ele se encontra 24 horas no pé do prefeito. 7% seria o ideal que eu gostaria? Não. Mas melhor com 7% do que sem os 7%. O mais importante e a preocupação que eu teria é do prefeito tentar agradar o funcionário público e principalmente nós, vereadores, é daí 10%, 12% apenas para nos agradar, e quando chegar no mês de outubro, novembro, os funcionários vêm para esta casa reclamar que o pagamento está atrasado, que o 13º não saiu. E isso aí nós temos, eu tenho que afirmar a fala do vereador Mário Hermínio aqui nesta casa, que há mais de 20 anos nós temos o privilégio de vir no departamento pessoal, pegar o calendário de pagamento do funcionário, colar no quadro, conforme eu colava lá na subprefeitura em Arrozal. Ele tinha a data do seu pagamento do mês de janeiro até o mês de dezembro, incluindo o 13º desses funcionários. Então, nós precisamos refletir um pouco mais. 7% realmente não significa quase nada para aquele que ganha o menor salário da prefeitura, mas ontem nós tivemos a oportunidade de se dirigir ao prefeito e fazer a ele a pergunta que quisesse ali naquela sala. E eu fiz essa pergunta a ele. E ele se comprometeu de analisar e nos dar a resposta a respeito do funcionário que ganha no máximo até R$ 1.200 por mês. Então, nós temos que dar esse crédito a ele, nós precisamos colocar o pé no chão, porque realmente existe uma defasagem nessa balança da receita do país e do município principalmente, que nós não sabemos de que forma vai ficar. E o prefeito deixou bem claro que ele não quer de forma alguma deixar que o funcionário público seja prejudicado amanhã ou depois. Então, eu voto sim a favor, porque se eu votar contra, pior vai ficar para o funcionário público, tá? Mas eu pedi ao prefeito que fizesse, entendeu, esse estudo, numa possibilidade emergencial, e que ele agilizasse, não foi eu que fiz, agilizasse por todos os vereadores que foi feito pedido, o plano de carreira de todos os funcionários. E se ele conseguir nos dar uma resposta para dar um suporte para esses funcionários que ganham no máximo até R$ 1.200, quando concluir o compromisso que ele nos assumir, ele vai estar concluindo o plano de cargo, salário do funcionário. Então eu acredito no prefeito, ele se comprometeu, ele está com o pé no chão e ele tem essa responsabilidade com todos nós. E essa responsabilidade é com todos os funcionários. Realmente, ele tem, entendeu, esta preocupação que nós passamos para ele ontem, mas ele precisa saber de onde ele vai tirar para poder ajudar esse funcionário. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, demais colegas de mesa, nobres vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa e as pessoas que nos assistem a partir de ontem pela TV Câmara, né? Ontem foi um motivo aqui de muita alegria, podemos estar inaugurando e esperamos que o projeto da Prefeitura de Piraí, o projeto Piraí Digital,
que hoje já contempla Rosa Machado, Ponte das Laranjeiras, Varjão, Cacaria e diversos outros municípios, continue se expandindo para que as comunidades possam nos assistir. Esse projeto que leva internet gratuitamente para os bairros, continue se expandindo para que a população cada vez mais possam ter acesso ao que está sendo feito aqui nesta Casa de Leis. Eu havia prometido a mim mesmo, hoje mais cedo, eu acho que eu comentei até dentro do meu gabinete com o Darley, Vossa Excelência, o vereador Darley e o vereador Flávio, que eu evitaria tocar nesse assunto, hoje um pouco polêmico, mas as pessoas que nos trouxeram para cá, nos conduziram aqui, eu em especial fui conduzido a essa casa com 618 votos de confiança, mas me sinto vereador dos 27 mil habitantes, pois é assim que eu entendo. Antes de prosseguir, quero aproveitar a oportunidade para registrar que, por enquanto, a ausência do vereador Charles Torres está um pouco atrasado, está no trânsito. A gente sabe que ele é executivo de uma grande empresa e, paralelamente a alguns compromissos que ele teve hoje no Rio de Janeiro, ele participou também de uma palestra sobre desenvolvimento regional, em especial da nossa região, do Vale do Paraíba, e eu não tenho dúvidas que estará contribuindo muito para o engrandecimento e desenvolvimento da nossa região. Em relação ao aumento, né, concedido de 7%, é o ideal? É bom? É ruim, é pouco, mas é o que foi possível. Como muitas pessoas disseram aqui, a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade. Se fosse fácil, todo mundo faria. Imagina ser prefeito hoje. Imagina ser vereador hoje e ter que votar em regime de urgência. Vem um peso sobre as nossas costas que a gente às vezes fica assim, como é que eu vou segurar isso? Mas a gente segura. A gente se comprometeu, a gente assumiu o compromisso e a gente está aqui para isso. Admiro muito o vereador Alzimiro e respeito, mas imagine, assim, não entendam mal o que eu vou dizer, imagine se todos nós que achamos que foi pouco, votássemos contra hoje. Não teria nem 7% de aumento. Então, acredito que todos nós achamos que realmente não foi aquilo que o servidor merece, mas entendemos também que se votarmos todos contra, não tem nem os 7% de aumento. Então, por isso, votamos a favor e também por ter conversado ontem com o prefeito. Várias perguntas foram levantadas ontem nessa reunião. Eu, em particular, fiz uma pergunta ao prefeito o seguinte, falei, prefeito, o senhor já consultou junto à sua equipe jurídica a possibilidade de darmos um aumento diferenciado? Aqueles que recebem menos, por exemplo, ao invés de dar o aumento, dá um abono aí de 200, 300, 400, até 500 reais. Existe essa possibilidade? Ele falou, olha, Júnior, não existe a possibilidade de reajuste seletista, que é o nome que se dá. Né? Separar por classes e dar o aumento de acordo, seletivamente falando, né? Mais para uns e menos para outros. Prefeito, qual a solução que a gente pode dar para essas pessoas que vêm passando por esse momento de dificuldade? Olha, eu posso me comprometer com vocês, palavras dele ontem para nós, que dentro de 2 a 3 meses eu estou fazendo um estudo para a gente ver se consegue, dentro da lei, uma brecha para que possamos dar a essas pessoas que ganham menos, a gente sugeriu, pessoas que ganham até R$ 1.200, R$ 1.500, uma solução para que elas possam resolver por hora este problema, para que até a conclusão do plano de cargo, carreira e salário seja concluído, uma coisa que já está em andamento. Então, eu fico pensando, 7% não é muito, mas é o que se pode pagar. Como foi dito aqui, todo dia, todo mês tem lá o calendário, a pessoa sabe que vai receber em dia, não há atraso, né, não há falta de pagamento. A cidade de Pinheiral não recebe reajuste há mais de 8 anos. São 8 anos sem receber 1% sequer de reajuste. A nossa vizinha gigante, Volta Redonda, a gigante do aço, uma cidade rica, deu 5% porque incorporou uma questão de abono, mas o prefeito Neto está preocupado e acha que a partir de agosto, setembro, ele já não consegue pagar nem esse 5% que foi dado de reajuste. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar, eu acho que a gente precisa melhorar, o servidor merece, mas merece também que a gente tenha responsabilidade.
Qual prefeito não gostaria de dar 50% de aumento? Sair amanhã nas ruas e ser carregado nos braços. Os servidores aumentariam todo mundo na porta da prefeitura, na porta da casa do prefeito, pegaria ele no braço, levantava, jogava ele para o alto e ia virar um rei. Mas e aí? Os cofres públicos teriam fôlego para pagar essa conta? Fica aí essa pergunta. Então, está muito longe do ideal, reafirmo isso aqui, mas para o momento foi o que foi possível. Era isso, presidente. Solicito o secretário que faça a leitura do parecer. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 20/2013, Protocolo número 893/2013. Natureza: concede aumento salarial aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e dá outras providências. Origem: Prefeitura Municipal de Piraí. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Darley Gomes de Moraes, Finanças e Orçamento. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20/12/2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Não resta a menor dúvida quanto à legitimidade e à competência para a apresentação do projeto, ora em exame. Observa-se que o projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal obedece ao princípio legal da reposição com a aplicação do índice inflacionário ocorrido no ano anterior. Não obstante a sensibilidade demonstrada com esse projeto, atende-se a um dos princípios esculpido no artigo 37 da nossa Carta Magna, ou seja, o princípio da legalidade, pois alteração salarial somente através de lei, obrigando também outros princípios de uma importância na administração pública, quais sejam a da moralidade e o impessoalidade, atendendo a todos na mesma data e no mesmo índice. Portanto, não vislumbramos nenhum óbice de ordem legal ou constitucional que possa impedir a aprovação do projeto de lei que concede aumento aos servidores públicos do município. Da mesma forma, no que tange ao aspecto orçamentário e financeiro, pela evidência clara na sua execução, quando até da sua elaboração. Hoje, obviamente, lei orçamentária anual, na alocação de recursos para este momento e sempre no mês de maio, rigorosamente uma tradição. Diante do exposto, opinamos com os relatores das comissões nomeadas pela procedência e consequente aprovação nos precisos termos do projeto. Sala das Comissões, 14 de maio de 2013. Feita a leitura do parecer, passaremos para a ordem do dia. Coloque em votação, discussão e votação em regime de urgência, o projeto de lei número 20/2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que concede aumento aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e da outras providências. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o projeto de resolução número 9/2013 da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, concede aumento dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 18 do vereador Charles Torres Dias, que dispõe sobre atendimento à terceira idade. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação únicos o requerimento 70/2013 do vereador Darley Gomes de Moraes, requerendo a construção de uma sede para o grupo de jongueiros em Arrozal. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento 71/2013 do vereador Enderson da Silva, requerendo implantação de um sistema de entrega de correspondência no bairro Rosa Machado. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão.
Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Mais uma vez, usar dessa tribuna para a gente dizer do nosso descontentamento com relação ao que foi encaminhado pelo nosso Poder Executivo. Eu acho que política hoje se trabalha com orçamento. A gente, no dia 29, vai ter uma audiência pública aqui, que vai tratar da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu acho importante a participação não só dos nossos vereadores, como também da população, que é onde a gente consegue botar as diretrizes do que vai vir depois da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai organizar todas as receitas distribuídas por cada secretaria. Inclusive, ali vai estar destinados os valores que vão ser pagos com a parte de pessoal. Tem também, que a gente já recebeu aqui, nós vereadores, foi através de um CD, o plano plurianual. Eu vou tentar dar minha contribuição, porque sempre colocando para vocês que o objetivo da gente, a política é avançar. Eu sempre coloco assim, há municípios em dificuldades, há municípios que a gente fala assim, a renda per capita é o que a gente soma da renda de todo o município, as riquezas que foram produzidas durante aquele ano, dividido pelo seu número de habitantes. Então, a gente fala renda per capita é o suficiente de renda dividido pelo total que foi arrecadado nesse município. Então, o nosso município tem uma situação privilegiada, que é com relação a Porto Real, porque Porto Real, como tem uma arrecadação extremamente alta, com a instalação de empresas de grande porte, e tem um número reduzido de habitantes. Hoje, Pinheiral tem em torno de 13 mil habitantes. É praticamente a metade do que a gente tem aqui em Piraí. Com isso, eles conseguem ter uma renda per capita maior. É aqui no sul fluminense, é a maior renda que tem. Então, o nosso município, se a gente estudar o binômio capacidade e necessidade, ele tem uma capacidade razoável em cima do que a gente tem lutado aqui para a gente ver cada dia melhor a situação desses trabalhadores. O que eu, às vezes, observo, e isso a gente vai estar sempre numa luta, é ver o que pode estar desenvolvendo na Receita para a gente criar um índice que também venha dar um plus, algo a mais para esses trabalhadores. E o meu grande sonho seria realmente o plano de cargos e salários, porque você vai fazer todo um estudo do que a gente vê em volta dentro da nossa classe trabalhadora, para poder ver o que vale realmente a remuneração de um servidor. A gente observa, esses órgãos que têm orçamento próprio, Poder Judiciário, você vai ali no fórum, por exemplo, vocês observam que a média salarial dele é alta, porque ele tem um orçamento e faz uma distribuição de maneira que aqueles trabalhadores, eu acredito que hoje um trabalhador do fórum, que é efetivo do Poder Judiciário, o salário dele está em torno de R$3.000. R$3.000 é o que recebe um servidor do Poder Judiciário. Agora, nesse final de semana, eu estava observando como a nossa máquina administrativa, de um modo geral, ela é pesada. Eu vi dizendo que só os dias improdutivos do ano passado, dos servidores do Senado Federal, custou 50 milhões aos cofres públicos. Só os dias de licença médica, de uma forma geral, o que eles não produziram em nada para a nossa população, para o nosso povo brasileiro. Então, o que a gente tem observado? Que se aplicar índice, a gente for a vida inteira, todo ano a gente repetir esse sistema de índice, cada dia mais, esse que ganha pouco vai continuar mais miserável ganhando pouco, e o que ganha muito vai cada vez afastar mais a pirâmide, porque se a gente tem R$1.000, eu aplico 7%, eu vou ter apenas R$70. Se é 10 mil, são R$700. Vê a disparidade. Cada dia mais a base afasta a base do topo da pirâmide. Então, o que a gente tem que trabalhar é justiça social. E isso a gente vai ter que fazer isso dentro do plano plurianual, que a gente faz um planejamento para 4 anos. Vamos trabalhar dentro da LDO, que vai, dia 29, ter uma audiência pública às 10 horas aqui nessa Câmara. Vamos trabalhar dentro da Lei Orçamentária Anual, que logo depois vai vir para passar por essa casa. Então, em virtude disso, gente, foi o meu voto contrário
devido à fórmula como veio a essa casa, a mensagem muito em cima da hora, chegou hoje na parte da tarde, e o índice que, infelizmente, como a gente tem uma equipe que está há 20 anos no poder, a gente imagina que a radiografia das deficiências do município, a equipe tem que saber como é que está. Vocês observem, por exemplo, nós pegamos um cidadão, elegemos ele prefeito, ele tem 20 anos de experiência dentro da máquina pública, ele exerceu todos os cargos possíveis. E ele continuou com a equipe, a espinha dorsal da equipe administrativa do município de Piraí, ela foi toda mantida. A gente viu, por exemplo, a troca de um ou outro secretário, mas foi coisa mínima. Então, o que eu tenho? Uma equipe que vem trabalhando ao longo de 20 anos, que sabe cada detalhezinho de como é que anda uma folha de pessoal, qual secretaria compromete mais, a saúde, quando que a gente gasta, quanto que é envolvido realmente no saneamento, quanto que é envolvido na obra, quanto que é envolvido com a parte da educação, quanto que impactou o plano de carga e salário da educação. Isso a gente parabeniza. Eu gosto de ver quando se cria alguma coisa que vem atender as pessoas mais humildes, sem dúvida nenhuma que nós precisamos desse tipo de atendimento. Mas temos que olhar realmente esse problema muito sério que é a distribuição de renda nesse país. Nós vivemos um país em que, às vezes, algumas pessoas conseguem ser dono. Hoje, se a gente dizer para vocês, apenas 10% são donos de 80% das riquezas desse país. 80%. Então, um país extremamente desigual, e que a gente tem que trabalhar a política para poder ver realmente uma distribuição mais igualitária, um mundo mais igual. Nós tivemos no dia de ontem a abolição da escravatura, que foi quando a princesa Isabel fez a assinatura que libertou os escravos para eles não serem mais chicoteados e explorados da forma do trabalho gratuito. Foi no dia de ontem. E eu vejo nossos trabalhadores, às vezes, hoje a gente está vendo uma necessidade extrema, e principalmente devido ao problema seríssimo ocasionado pelos baixos salários, que foi eles socorrerem através de empréstimos. E como tinha algum aditivo que ele às vezes conseguia cobrir essas deficiências do seu numerário, ele realmente cometeu alguma coisa ali que está custando muito caro. A grande maioria dos trabalhadores hoje estão passando necessidade. A gente tem hora que seja dizer que ele está passando fome. E a fome tem pressa, a fome não leva, ela não tem tempo para segurar, às vezes, essa situação, ele olhar para um filho. E eu, com a minha consciência de um ser humano, que realmente sou filho de um funcionário da prefeitura, que prestou serviço durante 23 anos nesse município, vi realmente o município passar por uma série de dificuldades. Hoje nós tivemos avanços gigantes aí no IDH e aumentos realmente na arrecadação. A gente parabeniza lá o Luiz Fernando, que correu em cima do ICMS gerado pelas usinas geradoras, que ele trouxe hoje uma empresa que hoje se transformou na Ambev ali, que vai duplicar sua capacidade de produção ali nessa nossa fábrica aqui do outro lado ali do Nacional. Então a gente fica observando, tem que realmente parabenizar a atitude política de todos esses avanços, mas temos que incluir isso numa distribuição que a gente chama a divisão de renda. Temos que olhar isso com muito carinho. Nossos trabalhadores merecem realmente, eu acho que, esse tão sonhado plano de carga e salário. Então, a razão, assim, que a minha discordância é com relação a índice, porque o índice que vem trazer, às vezes, para o trabalhador, isso que eu falei com vocês, o 47,46 é um valor insignificante. É isso que, às vezes, a gente tem que trabalhar numa justiça social no caminho de atender os desiguais na sua devida desigualdade. Vamos realmente trabalhar para que venha ou um benefício de um ticket de refeição, ou que venha um abono, ou que venha o tão sonhado plano de carga e salário. Isso é que eu levo para casa para poder ficar em paz com a minha consciência. E isso a gente vem lutando ao longo da minha vida toda. É uma coisa que realmente eu digo para vocês que jamais vou abandonar esse ideal que vou carregar para o resto da minha vida. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente. É meio complicado falar de certas coisas. Meu voto foi contra pela maneira na qual isso chegou para a gente. Primeiro, em cima da hora. Joga-se uma batata quente na mão da gente e quer que a gente segure. Fica muito difícil. O índice não é ruim, 7% não é ruim. Porque isso é uma correção das perdas que nós temos. O IPCA foi de 6,59, então nós tivemos até um ganho real. O problema não é pagar em dia salários, pagar em dia 13º, e nem os gestores anteriores, que tiveram sua participação, que tiveram suas glórias aqui, que fizeram que esse município crescesse, mas também colaboraram porque existe hoje. Porque não criaram esse cargo horário. Isso teria que ser feito antes. Eu estou votando contra, não contra os funcionários, não que eles não mereçam 7%. Lógico que eles merecem 20%, 30%. Nós sabemos que não é possível fazer isso. E nem resolveria. Porque continuaria a diferença salarial. Hoje um secretário ganha 11 mil e o trabalhador que rala pra caramba vai passar a ganhar R$ 725. Se aumentar 50%, continuaria essa diferença. E não é isso que a gente batalha. A minha preocupação aqui não é se é 7% ou 8%. Isso não faria muita diferença. E nós temos que ter consciência que não dá para se aumentar todo mundo, porque teríamos que mandar embora. Ninguém quer isso. Só que eu desafio alguém pegar R$600, pagar aluguel, luz, água e ir no mercado fazer compra. É isso que eu quero saber. Se tem alguém capacitado para isso aí. Que me ensine, porque eu vou ser o cara... Vou ensinar isso para todo mundo, você é um... Aí sim eu vou ser endeusado. Teria que ser sido criado, desde dia 4 de fevereiro, o Osimiro está batendo nessa tecla, nós, vereadores, estamos cobrando, uma maneira de dar um abono, de dar qualquer coisa, no valor de R$200 que fosse, até para quem ganha R$1.200. Porque R$200 faria muita diferença para quem ganha pouco. Para quem ganha 11 mil, não. Para quem ganha 11 mil, os cargos de gerente que ganha 3, 4 mil aí, não tem problema, não faria diferença nenhuma. Nós estamos preocupados, são com as pessoas que ganham R$600, que cometeram erros, sim, de ter pego empréstimo sabendo que não poderia pegar, mas erro também da administração que deu um papel para ele no banco lá dizendo que ele ganhava mais, sendo que não ganhava. A hora extra não pode ser incluída nesse salário, tem que ser o salário puro. Então houve uma série de erros. Eu acredito que o Luiz Antônio vai resolver isso aí ao longo do tempo. Mas até dezembro, se as pessoas passam fome, roubam. Porque nós queremos que os funcionários trabalhem. O servidor público tem que trabalhar. Porque se eu pegar algum à toa, eu sei que tem uns que estão à toa, até da classe menos favorecida, quanto de gerentes aí que vão para shopping fazer compra durante a hora do serviço que está trabalhando. Eu sei. Não vou citar nome aqui. Pelo menos hoje não vou. Pelo menos hoje. Então, como que vai fazer? A gente quer que eles trabalhem, a gente quer que eles não roubem, porque eu não vou admitir saber que um cara está roubando coisas da prefeitura para poder vender, para poder comprar as coisas. Mas vão passar fome? Então, é isso que eu brigo, é isso que eu queria que fosse visto. 9%, 10%, 15% não seria possível. Comprometeria sim. E aí teria que demitir outras pessoas. Eu sei que o Luiz Antônio tem muitas coisas, muito lado bom, como mandou uma mensagem aqui, ó, da mãe social.
São crianças que ficam abandonadas, que o Conselho Tutelar tem que pegar e levar lá para o abrigo. Tem que ter uma pessoa decente para tomar conta, que é uma criança, é uma vida. Do mediador da educação lá, pegar uma pessoa, uma criança deficiente, e nós queremos incluí-la socialmente para ser igual a todo mundo, tem que ter uma pessoa acompanhando. Ela não pediu para nascer assim. O bom seria que não precisasse, porque não tivesse ninguém deficiente. Mas como isso não é possível, vamos tentar melhorar dessa maneira. O gerente de segurança, maravilhoso. Vai nos dar mais conforto, mais segurança, sabendo que tem uma pessoa cuidando especialmente disso. Tudo isso, com certeza, tudo isso é muito bem pensado dele. Como que eu votaria contra uma coisa dessa aí? Como que eu votaria contra a criação de pessoas que vão cuidar do esgoto agora, para poder ver se funciona isso aí direito, que até hoje foi feito e nada resolveu? Então, jamais eu poderia votar contra isso. Então, eu não estou votando contra os 7% dele, não. Tá? Eu não estou votando para que os funcionários não ganhem esses R$47 aí. Não é nada disso. Eu estou votando contra a maneira que foi feita. Embora a gente sabia desde ontem que o índice seria 7%, chegou hoje à tarde. Se nós não votássemos hoje, não viria o pagamento esse mês, que não daria tempo que a folha fecharia. E aí? Aí jogo na nossa mão e nós temos que resolver isso. Nós vamos ser responsabilizados por isso. Vocês não vão votar mais um mês sem eles receberem. Eu acho isso um pouco de covardia. Deixar na nossa responsabilidade. Porque nós não temos poder de executar. Se nós tivéssemos poder de executar, talvez nós fizéssemos pior. Mas talvez melhor. Eu não vim aqui para ficar contra ninguém. Mas eu disse desde o princípio. O que eu aceitar, que eu achar que é bom, eu vou votar a favor. O que eu achar que é contra, eu vou votar contra. Então tem que ser criado, sim, uma solução para essas pessoas que estão ganhando pouco, que estão quase ganhando nada, que estão passando, de uma certa forma, necessidade. Eu acho que quem ganha até R$1.200, se ganhasse um abono de R$200 aí, aumentaria a folha em 200 mil por mês, dá mais ou menos 2.400.000 por ano. Tenho certeza que não passaria do índice que pode se gastar com o pagamento de funcionários, não quebraria o município. Tá? Agora dizer que não vai dar aumento para o secretário, para o prefeito, para o vereador? Ou para o vereador? Que é isso? Já ganham bem. Não precisa ter 7% de aumento mesmo, não. Então ninguém está preocupado. Pelo menos eu não estou preocupado com quem ganha bem. Eu estou preocupado com a pessoa que não está ganhando nada praticamente. Eu sei que foi feito muita coisa, que nós era 18 milhões por ano que era arrecadado, hoje são 160 milhões, que eram 500 funcionários, hoje são mais de 2.000, mas também sei, eu sou um empresário, tenho muitos funcionários que ganham pouco, porque a classe, a maioria é de ajudante, de servente, mas tento passar para eles tudo que eu posso passar. Ajudá-los em tudo que eu posso ajudar. É diferente? É diferente. Uma empresa pública e uma empresa privada tem muita diferença. Mas todo mundo que trabalha lá, trabalha porque quer comer, quer beber, quer vestir, quer cuidar dos seus filhos. Ninguém vai trabalhar só de sacanagem. Ninguém vai lá trabalhar só para dizer que foi. Existem os funcionários que não gostam de trabalhar, que dão nó, que roubam. Existe. Em todo lugar. Jamais vai conseguir separar todos os ruins. Em qualquer lugar do mundo existe isso. Mas nós não podemos pensar nisso, não. Nós temos que valorizar, porque essas pessoas levantam cedo, às vezes para varrer rua, trabalham pra caramba, e tem secretaria aí, tem lugares de administração aí, alguns lugares aí que tem gente sobrando.
Então, se não der, manda eles embora, porque não fazem nada, e paga melhor os servidores que realmente trabalham. Não estou falando nem dessa casa, não. O salário dessa casa aqui não tem ninguém que ganha menos de R$ 1.200, não. Eu estou falando dessas pessoas que trabalham lá fora. E eu fico indignado, sei que o prefeito certamente não vai gostar das minhas atitudes, da minha fala, da minha posição. Não sou oposição, voltando a relembrar que eu não sou oposição, mas tudo que eu achar errado eu vou falar. Então, eu não gostei da maneira que isso veio para a gente e não gostei do resultado. Não que 7% fosse pouco, não, gente. 7% seria o ideal se houvesse uma melhor distribuição. 7% teria um ganho real. Ninguém vai poder pagar 20%, 50%, não. Isso aí só um maluco que viria aqui fazer isso. Um maluco que iria dar para o salário, para um secretário, 20 e poucos mil. Aí não ia adiantar nada dar R$ 1.200 para o cara que ganha 600. Ia continuar essa diferença grande que existe. Então é isso que nós temos que pensar. Vereador. É isso que nós temos que pensar. Não é, ninguém está criticando os outros que passaram por aqui, ninguém está criticando a forma de que é feito um monte de coisa. O Luiz Antônio tem certeza que tem capacidade para fazer muita coisa, muito melhor até que já tiveram aqui. Tem certeza que ele vai acertar muito, tem certeza até que ele vai corrigir isso aí. Só que não dá para esperar 6 meses com fome. Então pega todo mundo, vamos levar para casa, vamos tratar de todo mundo, quando resolver a gente devolve para casa deles. Aí, talvez, não vai ter dor. Porque é muito fácil a gente falar. Na minha casa não falta nada. Na casa de muitos, da maioria, não falta. Mas nós temos que falar por todos. E tem uma minoria, sim, que está faltando muita coisa. É para esse que a gente está olhando agora. E se nós esperarmos mais 4 meses, mais 6 meses, vai ficar difícil. Eu sei que o prefeito está cheio de serviço. Eu sei que o prefeito tem muita coisa para fazer. Eu sei que são muitas coisas. Essa chuva que deu aí, tudo. Ele está fazendo um projeto muito bom para tudo, está pensando em tudo. Mas isso é emergência. Isso é como se tivesse dado um corte no braço e ter que, na hora, estancar o sangue. Não dá para você esperar a sua ferida aberta 3 meses para depois ver o que vai fazer. Então é isso que nós temos que pensar. Ninguém está criticando ninguém, nem as outras gestões passadas, e nem o prefeito com a gestão dele. Nós estamos querendo só um pouquinho de justiça para as pessoas que ganham menos. É por isso que eu votei contra. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Já foi falado bastante aqui no assunto, né, então vou ser bem breve, como sempre. Gostaria de informar que eu sou servidor público, daqueles que ganham R$800, mas votei a favor, né, dessa proposta do prefeito, por achar que não é porcentagem que vai resolver a vida do servidor que ganha menos, aí, digamos aí, R$1.500. O que vai resolver ou melhorar, né, é o tão esperado plano de carreira e salário, que já foi falado aqui por quase todos os vereadores, ou todos, né, todos os vereadores, né. E outra coisa também que eu acho que ia ajudar bastante seria aí o abono emergencial, como o vereador Alzimiro sempre está falando, os outros vereadores também, né? Porcentagem, até o meu companheiro de partido russo acabou de falar, né? 7%, digamos aí então 20%, né? Ia resolver alguma coisa? Para quem ganha pouco, não. Para quem ganha aí 3 mil e poucos reais, aí sim seria, né, aquele aumento gordo, vamos assim dizer. Então, gente, é isso. Eu acho que para ajudar mesmo quem ganha aí um salário menos de R$1.500 seria
primeiramente, esse plano de carreira e salário e o abono emergencial também seria muito bem-vindo, inclusive o que me fez votar também a favor, né, dessa proposta do governo foi que ontem ele falou em reunião com a gente ali que vai analisar, né, a possibilidade de estar criando esse abono, né, assim, para até quem ganha aí, digamos, R$ 1.200, porque esse abono também de R$ 200 também para todo servidor, pelo que a gente já conversou e tal, é uma coisa assim, é impossível. Vai quebrar a prefeitura, aí vai mandar a gente embora, que negócio, né? Então é isso. Eu acho que ele está fazendo tudo, está fazendo com responsabilidade. Vai analisar a possibilidade legal de dar esse abono até quem ganha esses R$ 1.200, né? O valor parecido aí, né? Aproximado, né? Então é isso. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, funcionários da casa e público presente. Acho que a gente está passando pela primeira grande batalha dos nossos mandatos. É complicado. Você fica entre a cruz e a espada, mas como o vereador Júnior Rocha falou, a gente está aqui para enfrentar, temos que ter firmeza nas nossas decisões e acreditar nas nossas convicções. A política, às vezes, ela tem algumas facetas engraçadas. Às vezes, as coisas que são ditas aqui ecoam de uma maneira bem direcionada. E eu, às vezes, fico pensando, já falei algumas vezes nessa palavra, vou ter que citar de novo, responsabilidade. A gente ainda não completou 5 meses de governo, um governo que começou com alguns problemas, questão da chuva, citando de novo o vereador Júnior Rocha, que ele sempre fala dos dedos. Os dedos das mãos são diferentes, estão aqui juntinhos, mas cada um é de uma maneira. E o prefeito Luiz Antônio, ele tem um pensamento diferente do Pezão, tem um pensamento diferente do Tutuca, tem a forma dele de administrar, tem o seu plano de governo pensado, estruturado. Eu acho que nesse momento a gente tem que acreditar. Não é o aumento que todos esperam, mas eu acho que o plano de cargo e salário que é a solução. Já foi uma amostra para os professores. Na questão dos professores, teve professor que teve um aumento salarial de R$ 800, R$ 900 reais. Então, assim, é nisso que a gente aposta. E a fatia do bolo, direcionada para o pagamento do funcionarismo público, ele tem um tamanho certo. Não adianta a gente querer botar tudo nesse pedaço. Não adianta vir um aumento maior agora e só esticar, e só atrasar a saída do plano de cargos e salários. Eu acredito muito num futuro melhor para os funcionários, acho que é isso que a gente vai lutar. O prefeito veio aqui, ele não enviou somente a mensagem, ele veio aqui e expôs, todos os vereadores estavam presentes, e todos os vereadores tiveram a liberdade de explanar, de falar ali na hora que não concordava, que votaria contra, e eu não me lembro disso ter acontecido ontem. Então, eu fortaleço meu voto de confiança, mesmo que num primeiro momento, para algumas pessoas, possa não soar muito bem, mas quando o prefeito assumiu no dia 1º de janeiro, ele tinha 4 anos para cumprir o mandato e colocar em prática o que ele deseja para o município, para os avanços que a gente pretende ter. Então, assim, hoje aqui eu fortaleço o meu voto de confiança, eu acredito muito que o plano de cargos e salários vai sair, que num futuro melhor a gente vai avançar nessa questão. Não tem como não olhar o panorama do mundo, as dificuldades que os países todos estão enfrentando, que
que o Brasil está enfrentando, olhar as cidades vizinhas. Não tem como a gente não citar a diferença da saúde, a diferença da educação, a diferença do salário, a firmeza no pagamento. É pouco, mas vai estar lá. Então a gente tem que lutar para ele melhorar e continuar estando lá. Porque quando um aumento desse é dado, esses 7%, ele vai se estender para sempre, até a pessoa se aposentar. Esse 7% não vai ser retirado quando o plano de cargo e salário sair. E quando a pessoa se aposentar, ela vai querer receber. Então a gente quer sempre a garantia do futuro. Eu acho que com os pés no chão, com responsabilidade, a gente vai chegar lá. Mais uma vez, pode não ser o que as pessoas querem ouvir, mas é num projeto que eu acredito e que eu vou lutar todos os dias do mandato. E se hoje todos votássemos contra, os 7% não ia sair. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com os 7% e vai continuar lutando para, dentro desse ano, o plano de cargo e salário avançar. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Bom, antes de encerrar, eu quero falar novamente, já falei ontem, o que eu pensava, o que eu achava, já dei minha opinião quanto a esse reajuste, mas não posso deixar de falar hoje, depois de todos os companheiros terem falado. Para quem não sabe, o presidente não vota, ele não tem direito a voto, só se empatar, que não foi o caso hoje. Né? Hoje tivemos 6-2, então eu não tenho direito a voto. Mas confesso que teria muita dúvida se tivesse que votar hoje. Não votar contra o prefeito ou contra os servidores, até porque sou servidor, né? Mas também não sei se votaria um aumento de 100% hoje, de 50%. Pensando aqui rapidamente, de repente votaria para um reajuste menor. Hoje eu votaria para um reajuste menor. Um reajuste de 5%, foi o que eu falei para o prefeito ontem, foi a opinião que eu dei. Pegaria esses 2% que todos estão recebendo, mais dinheiro que eu acredito de algum lugar que o município tem em caixa, e eu não sei de que forma, se num abono, se numa gratificação, um ticket de alimentação, não sei que forma, mas daria uma coisa melhor para os servidores que ganham até R$ 1.200, R$ 1.500. A minha opinião é em cima disso. Eu preferia hoje dar um reajuste menor do que dar um reajuste de 100%. Porque eu sei que não vai ser a solução do problema. Pelo contrário, quanto maior o reajuste, maior vai ser o problema. Você dá 100% hoje. Para quem ganha 3 mil, vamos botar um chefe de divisão a 3.500, 100%, ele vai para 7. Vai ter 3.500 de aumento. O que ganha 600 vai para 1.200. Então, nós vamos aumentar a distância entre eles. Quem ganha mais para quem ganha menos. Então, não vejo a solução. Acredito que se viesse um reajuste maior, para os servidores que ganham menos, aumentaria, o problema seria bem maior. Então, eu confesso que eu acho que o 7% foi perfeito. Porque quem ganha bem está tendo a reposição. Não vai perder nada. Né? O índice bateu 6,49. Então, 7% pelo menos está fazendo a reposição da perda aí. Mas lutaria, vou lutar. Eu acho que todos os vereadores aqui que votaram favorável, quanto os dois que votaram contra, os outros dois que não estão presentes, vão lutar para que o prefeito cumpra com o que prometeu para a gente ontem na minha sala. De voltar, breve, depois de estudar com a equipe dele, e arrumar uma solução, trazer para a gente uma solução para esses servidores que ganham menos aí, que estão passando um momento difícil. Como o prefeito está no primeiro ano, ou seja, nos primeiros 5 meses, eu prefiro dar esse voto de confiança, nesse momento. Acreditar que ele vai nos trazer uma solução breve para esses servidores que tanto necessitam nesse momento. Eu prefiro pensar assim.
Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 20 de maio do corrente ano, na hora regimental.